coisas importantes que precisamos saber e entender sobre os elementais. Primeiro, é que eles são descritos como deslizadores de forma, ou seja, eles podem assumir formas distintas de acordo com a necessidade ou ambiente a qual estão inseridos. Então, os elementais eles podem sofrer mutação no interior da luz astral. Outra coisa interessante sobre os elementais é que eles assumem a forma do sistema da egrégora que está sendo trabalhada naquele momento. Ou seja, a característica maior dos elementais que eles compartilham com os daimons gregos, com os vulgos chamados demônios da Goetia, é sua capacidade de mudar de forma no interior da luz astral. Eles vão, digamos assim, vestir a roupagem fluídica de acordo com o sistema, de acordo com a egrégora que está sendo operada. Ou seja, os elementais são seres metamorfos. Isso significa que eles animam e dão forma a qualquer substância astral que se condensam em torno deles. Então, qualquer forma de substância astral, forma pensamento, imagem mental, que se condensa nas proximidades de um elemental ou de uma falange de elementais, eles podem simplesmente animar e densificar essas formas de pensamento, a ponto de causar alterações e fenômenos no plano físico. Essa é uma habilidade, uma característica que os elementais compartilham com as entidades que denominamos espíritos goéticos, vulgarmente chamados de demônios. Essa capacidade de mudar de forma e de interagir, de incidir sobre o plano físico. Mais tarde iremos entender melhor as relações que existem entre elementais e daimons. Por ora é importante saber que os elementais eles podem ser submetidos à influência, à força de uma egrégora ou de uma forma pensamento coletiva. Aliás, é isso que os magos ocultistas fazem. Eles submetem uma legião de elementais menores, uma corrente de elementais menores, à influência, à determinação de uma egrégora para que eles respondam, para que eles ajam da forma que essa egrégora determina. Os elementais são submetidos à força dessa egrégora, que é invocada pelo mago, e vão agir dentro da simbologia, vão agir dentro dos decretos ou conjurações e esconjuros ligados a essa egrégora, porque eles vão estar submetidos a essa egrégora. O mesmo não acontece com espíritos superiores, arcanjos, nirmanakayas, que falaremos em seguida. Tá? Mas no que diz respeito aos elementais ou espíritos dos elementos, é isso que acontece. Eles podem e são submetidos a influências, determinações de uma egrégora. É como se fosse um programa de computador. É como que você criasse um programa de computador, para que esses elementais respondessem a esse programa. Então o mago é uma espécie de programador, que criasse um jogo digital, um jogo de computador. Eu não sei utilizar esses termos técnicos, mas eu entendo que ele cria um jogo e um personagem, e esse personagem desse determinado jogo, ele vai agir de acordo com os códigos, com a programação que foi criada. Então, da mesma forma, é o elemental. E a programação seria a egrégora, seria o sistema religioso, místico, mágico, a qual ele está sendo trabalhado. Então o mago evoca uma determinada egrégora, seja judaico-cristã, egípcia, celta, druídica, seja qual for, e vai trabalhar com o elemental dentro dessa programação, dentro dessa egrégora. E o elemental vai corresponder à simbologia e à programação dessa determinada egrégora, ou forma pensamento coletiva. A maioria das pessoas são como peões
no jogo de tabuleiro de xadrez da vida. Elas são jogadas para lá e para cá de acordo com a força de uma determinada egrégora, de uma forma de pensamento coletiva, presente aonde? Na luz astral. O mago, ele vai, digamos assim, manipular a luz astral. Ele vai inserir nela códigos, programas, ou ele vai evocar programações pré-existentes dentro da força de uma determinada egrégora, dentro de determinada tradição, seja religiosa, como eu disse, mística ou mágica, né? E vai submeter esses elementais, esses djinns, esses gênios, a essa programação, a esse software, né? E a entidade vai estar, digamos assim, presa, atada aos códigos e símbolos daquela determinada programação que está sendo trabalhada naquele momento. Então é como se o mago capturasse correntes elementais presentes em determinado dia e hora daquele ritual, daquela cerimônia, e doutrinasse, programasse esses elementais para cumprirem determinadas missões, realizar determinados trabalhos, né, de acordo com a necessidade e o interesse dele, o mago. A maioria das pessoas, como eu disse, elas são influenciadas pelas formas de pensamento que existem por aí, nas igrejas, nas escolas, no trabalho, nos presídios, suas próprias casas, ou nas casas que estão morando. Às vezes elas falam e fazem coisas que imaginem virem delas mesmas. Aqui não vem, na verdade, vem de compulsões inconscientes presentes na atmosfera mental, energética do ambiente a qual estão inseridas, ou passando naquele determinado momento. Correntes de pensamento, de formas de pensamentos, que são animadas por elementais, que, diga-se de passagem, existem na Terra muito antes da humanidade. Os elementais existem desde a formação do planeta, tá? São muito mais antigos do que o homem. O planeta foi deles no passado e vai continuar sendo deles num futuro muito distante, quando talvez a humanidade já não esteja presente. Na próxima videoaula, iremos falar da relação que existe entre elementais e os Qlipots. Os Qlipots são restos astrais de formas de pensamento construídas, edificadas no passado, mas que não são mais úteis na evolução presente. É como se fosse o refúgio do lixo cósmico que produzimos, né? Então existem formas de pensamento que criamos ao longo das mitologias, das religiões, né? Dos sistemas sociais e tudo mais, que hoje não são mais úteis, foram úteis no passado. Essas formas de pensamento, elas ainda subsistem em determinada área do universo que chamamos de Kamaluka. É o refúgio astral, é onde o lixo astral de formas humanas, animais e até mesmo elementais são depositadas e são esquecidas. Elas podem ser chamadas de volta à consciência, ao presente, em determinados rituais. E os elementais podem animar essas cascas vazias, esses Qlipot, tá? Pode animar essas cascas vazias e se comportarem como se fossem a entidade original em questão. Falaremos sobre esse tema muito interessante em nossa próxima videoaula. Também falaremos sobre os Kamarajas, ou os encantados, que são formas elementais mais evoluídas, mas que compartilham da consciência humana
Existem alguns elementais que foram simplesmente doutrinados por sistemas religiosos e adeptos iniciados do passado. São o que chamamos hoje de encantados. Eles têm uma natureza híbrida entre elemental e humana, porque eles retêm uma essência humana em sua natureza. Eu gostaria de dar um exemplo que como que elementais ou legiões de elementais são submetidos, à força de uma determinada egrégora ou forma pensamento coletiva, porque uma egrégora nada mais que isso, uma forma pensamento construída por seres humanos de uma determinada região, cidade, localidade, sistema político, social. Eles são criados também por mentes desencarnadas, ou seja, espíritos, que também compartilham com a criação dessas formas de pensamento coletivas ou egrégoras. Eu lembro da história de Blavatsky, que foi chamada para visitar uma casa onde estavam acontecendo fenômenos espiritualistas, batidas de mesa, vozes, fenômenos estranhos, como livros que caíam da prateleira e objetos que se moviam. Era o auge dos fenômenos do espiritualismo, do século XIX, do fim do século XVIII, início do século XIX. E então Blavatsky foi visitar essa casa onde determinados espíritos desencarnados produziam fenômenos curiosos. Era um evento social, na verdade, cobrava até para participar e tinha palestras e tudo mais. Então, quando ela chegou nessa mansão, que era uma mansão, aconteceu um fenômeno muito curioso. Os espíritos da casa, que os médiuns viam, que as pessoas percebiam, desapareceram. E começou a aparecer entidades tipo monges budistas tibetanos, mongóis, árabes, espíritos de djinns, espíritos do deserto e coisas que não era comum naquele ambiente, porque ali só se manifestava entidades habituais, que era, por exemplo, o espírito de uma menina, que eles falavam, o espírito do antigo dono da casa, Só que desapareceu isso tudo. O que apareceu foi uma inundação, de entidades do Oriente. Não existia espírito desencarnado nenhum. O que existia ali eram espíritos elementais, brincalhões, que interagiam com os moradores e os visitantes e que se transvestiam, mudavam de forma de acordo com as expectativas dos mesmos, de acordo com a forma pensamento coletivamente criada e alimentada pelos habitantes da casa e seus visitantes. Quando Blavatsky foi, a força da egrégora da Blavatsky, da forma pensamento coletiva que ela carreava, que ela trazia junto contigo, era tão forte que dominou a egrégora anterior, chutou para fora, como se desse um pé no traseiro. E aqui quem vai habitar agora é minha egrégora. É como se a Blavatsky tivesse dito isso. E aí as entidades, as formas de pensamentos começaram a mudar. E os elementais começaram, digamos assim, a interagir com essas formas de pensamento, porque a característica dos elementais é assumir a forma, a aparência de qualquer imagem mental, de qualquer forma astral que se condensa em volta deles. Entendeu? E eles animaram essas formas de pensamentos da egrégora de Blavatsky, que é de origem oriental, russa. Tem as histórias todas da Blavatsky, por onde ela passou, as influências que ela teve, de mestres do Oriente e tal, e agir em conformidade com a egrégora predominante, a egrégora dominante, que, digamos assim, expulsou a egrégora, digamos, mais fraca. A egrégora da Blavatsky era muito forte. Então é isso que acontece, É um exemplo de como que os elementais, eles se comportam, como que eles agem, em função de determinada egrégora ou forma pensamento coletiva, Eles vão se amalgamar, eles vão mudar de forma, se adaptar, de acordo com as energias predominantes da luz astral do momento. Se a luz astral assumir a forma de uma egrégora asiática,
eles vão agir. Se os elementais estão presentes numa egrégora africana, né, de cultos africanos, eles vão também agir em conformidade àquele culto, àquela religião que está ali presente. E vão agir e reagir e responder aos símbolos, às doutrinações daquela determinada religião ou culto. Qual a conclusão que chegamos a respeito desse discurso todo? É que quando você trabalha com formas de magia superior, ditas hoje alta magia, teurgia, você pode alterar as formas de pensamento presentes na luz astral, ao mudar, alterar a programação ou a força de uma egrégora inferior, substituindo por uma egrégora superior, você causa as modificações no interior da luz astral, alterando o destino de uma pessoa ou até mesmo de uma coletividade inteira.